A primeira chave que eu quero te dar, que eu quero te revelar, é sobre um estado de honra, um estado espiritual de honra, uma herança que Jesus conquistou para nós e nos leva a um estado de honra. É uma chave poderosa. Se você entender sobre essa chave, se você entender a revelação desta palavra e o que essa chave, a posição em que ela vai te levar, a sua vida será transformada e você será uma nova pessoa. Olha o que diz no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 4, o 5 e o 6. Efésios 2, 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esta é uma chave muito poderosa. É uma chave que, se você entender, a Bíblia diz claro aqui, nós ainda estávamos ainda mortos em nossos delitos, mas nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. Como uma pessoa pode ter ressuscitado, porque aqui diz que já aconteceu, sendo que ela ainda não morreu? A palavra aqui está falando de coisas espirituais. A palavra está falando aqui sobre uma posição no nosso espírito. A palavra está dizendo que o Espírito Santo nos vivificou. Isso é vida no espírito, vida no interior. Então aqui a palavra está dizendo que Jesus conquistou, através do sacrifício da cruz, através da ressurreição, Ele conquistou para nós o direito de sermos vivificados em espírito. Por que em espírito? Porque essa carne e esse sangue não entrarão no reino de Deus. Nós ainda seremos transformados por um corpo celestial. Nós ainda temos um corpo terreno, mas até que isso aconteça, no nosso interior, o nosso espírito já foi vivificado. Quando uma pessoa recebe a Cristo, quando uma pessoa ela aceita Jesus como Salvador, ela tem o direito de receber vida no Espírito, o Espírito ser vivificado. Agora, tem uma herança e uma chave que vai além dessa visão clara, mas que está mais profundo. Então, a palavra que diz que Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar, aleluia, nas regiões celestiais, na região celestial. O que é isso? Isso quer dizer um trono, isso quer dizer um assento de honra. Não é que você vai sentar no trono de Deus, não. Aqui está dizendo assim, assentar-se em Cristo, no mesmo ministério, na mesma capacitação, na mesma unção que Jesus operava, também nós agora podemos operar, porque o nosso espírito agora ele foi vivificado e ele, em um estado de espírito, é transportado para um lugar de honra, aonde nós podemos em Cristo reinar. Reinar sobre quê? Sobre as coisas espirituais.
Quando você tem essa revelação, quando essa chave te é revelada, quando você passa a entender a sua identidade, que você tem uma chave, que você tem um lugar de honra, que você está assentado em Cristo para operar na mesma dimensão, porque o próprio Jesus disse assim: farão as obras que eu faço e farão obras ainda maiores. Irmãos, como será que podemos realizar obras maiores com as que Jesus Cristo já realizou? Jesus Cristo, aleluia, ele ressuscitou mortos, ele andou sobre as águas, ele expulsou demônios, ele realizou todo o tipo de obra. Como que você vai fazer obras maiores? Eu entendo que não são obras maiores em feitos de poder, mas sim obras maiores em quantidades. Por exemplo, se Jesus esteve operante no seu ministério por 3 anos aqui na terra, você pode passar 30 anos. Se Jesus pôde ministrar sobre um número de cegos, vamos colocar assim um exemplo, 100 cegos, você pode ministrar sobre 10.000 cegos. Então você vai poder realizar obras maiores em quantidade por passar mais tempo debaixo sobre essa unção, sobre esse poder. Então aqui fala sobre um lugar de honra, sobre um lugar que o seu espírito, aleluia, ele é transportado para um lugar de honra. É uma posição no reino espiritual. E quando te é revelado, quando você entende que ele já conquistou, que é uma herança, e você toma posse, você começa a ver tudo de uma maneira diferente. E eu quero falar agora no seu coração sobre essa posição honrosa, sobre essa chave deste lugar celestial, onde você assenta-se em Cristo, na dimensão de Cristo, porque a Bíblia diz assim, que a primeira herança, a mais importante de todas, é que você é filho. Isso é fantástico. Agora, você é filho, já é revelado. Então, ele nos fez. No livro de João, o Evangelho de João, João 1, no verso 12, diz assim que todos quanto o receberam, deu-lhes, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a primeira herança que eu quero dizer a você é que você é um filho, independente daquilo que você fez ou que vai fazer. Ele te ama. O que você precisa fazer é aceitar Jesus como Salvador e seguir a Ele. Então, Ele te faz. Quando você recebe a Jesus como Salvador, Ele te dá o direito de você ser filho. É o primeiro direito, você ser filho. Agora, nós vimos que Jesus conquistou também um direito para o Espírito, para o seu Espírito, para assentar nas regiões celestiais em Cristo, no ministério de Cristo. Então, é muito forte quando você entende. Eu quero falar sobre esta posição. Então agora eu vou estar falando sobre a posição de estar assentado. O que acontece quando você entende e você assume então essa posição e começa a viver mediante a essa posição? Então existe um lugar de honra onde Cristo conquistou para nós. Existe um lugar onde o nosso espírito assenta-se em Cristo para fluir como Cristo fluiu sobre a terra, na mesma dimensão, no mesmo ministério, e é um lugar de honra aonde o nosso espírito tem o direito de estar. Então você está tendo a revelação da sua identidade no céu.
E esta é uma chave, essa cadeira, esse lugar de honra é uma chave para que o seu ministério ele possa estar em novos níveis, operando coisas extraordinárias através do poder do Espírito Santo, através do nome do Senhor Jesus. Então, para entender melhor, eu quero falar sobre 3 cadeiras, mas quero destacar que há uma cadeira. Essa cadeira é o trono do Senhor. E o trono do Senhor é um lugar único, é um lugar do Senhor. Mas eu quero falar sobre essas 3 cadeiras para você entender como uma representação e para você entender que na região celestial há um lugar para o seu espírito estar fluindo através do nosso Senhor Jesus Cristo, assentado em Cristo Jesus. Então vamos entender sobre isso. Eu quero falar sobre 3 cadeiras. Então a primeira cadeira, ela representa o reino do mundo. A segunda cadeira, ela representa o reino do eu. Tudo para mim, tudo gira em torno de mim, o reino do eu, o reino do mundo, o reino do eu. E a terceira cadeira, a herança que Jesus conquistou para nós, a chave que eu estou falando na cadeira 3, que é estar assentado no reino de Deus em Cristo Jesus, no ministério de Cristo Jesus para fluir através do sobrenatural. Então, falando da cadeira 1, cadeira 1 representa o reino do mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo está em treva, em corrupção, em destruição. Então, o curso do mundo é sofrimento, é dores, é percas. Mas temos a cadeira 2. Então a cadeira 2, ela simboliza pessoas que aceitaram ao Senhor Jesus e essas pessoas serão salvas. Porém, elas vivem com a influência do reino do mundo. Quer dizer o quê? Que o reino da terra, o reino do mundo influencia a vida dela a ponto dela viver em temor, em pavor, em sofrimento, em depressão, em tristeza, porque a contaminação, porque a maldição que ainda está no mundo está afetando a vida dela. Para que as coisas que afetam a vida de uma pessoa no mundo, elas sejam transformadas, elas sejam modificadas na vida da pessoa, a pessoa precisa da intervenção do reino do céu, da intervenção do sobrenatural. Então uma pessoa, ela pode aceitar ao Senhor, ela pode alcançar a salvação dela, mas ela pode viver a vida toda no natural. Mais uma pessoa, ela pode aceitar ao Senhor Jesus e experimentar a vida do sobrenatural. E é isso que eu quero que você entenda, essa revelação no seu coração, que você pode e deve estar assentado em Cristo na região celestial. Então vamos entender alguma coisa. Quando você então está na cadeira 2, para você entender, você aceitou Jesus, está na cadeira 2. Se você está na cadeira 1, você precisa de Jesus para sair das trevas e vir para a luz. Se você está agora na cadeira 2, você vai para o céu. Mas quando você está na cadeira 3, que é a região celestial, assentado em Cristo, você também vai para o céu, só que agora você traz o céu sobre a terra. Então essa é uma das diferenças. Você pode aceitar a Jesus e ir para o céu e ter uma vida natural. Ou você pode aceitar a Jesus, assentar-se na região celestial, ser revelado quem você é, você tomar posse da herança e agora você ser um agente do céu para manifestar o reino do céu sobre a terra. Então eu quero que você entenda as diferenças de estar na cadeira 2 e na cadeira
3. Cadeira 2 representa o reino do eu. No reino do eu sou salvo, mas eu vivo com aflições. Então vem um problema, eu fico aflito, eu fico temeroso, eu fico sofrendo, eu fico preocupado. Mas quando eu vou para a cadeira 3, eu descanso, porque a revelação do céu, ela vai trazer descanso, ela vai trazer certeza. Se você vive com incerteza, se você vive inseguro, se você vive com medo, você será salvo, mas você precisa mudar o estado de espírito e receber o que Cristo conquistou, ir para a cadeira 3, aonde você vai aprender a descansar no Senhor, aonde a sua identidade ela é absoluta. Por exemplo, Jesus, ele quando foi tentado por Satanás, ele tinha a segurança de quem ele era. Cadeira 3, ele estava seguro, ele descansou no Pai e venceu o inimigo. Jesus, na cadeira 3, para você entender, ele andou sobre o mar, andou sobre as águas. Agora, olha que coisa interessante. Pedro também, na cadeira 3, ele também andou sobre as ondas. Mas Pedro voltou para a cadeira 2. Quando Pedro deixou ser influenciado pelo barulho das ondas, quando deixou ser influenciado por aquilo que estava em sua volta, diz a palavra que Pedro começou a afundar. Teve pavor, teve medo e teve aflição. Mas quando ele estava na cadeira 3, ele andou sobre as águas. O que eu quero te dizer é que você hoje precisa entender, para você no estado de espírito, aceitar e ir para a cadeira de número 3. Quando Pedro e João foram para a oração na Porta Formosa, ali onde eles, no lugar de adoração, na sinagoga que eles estavam indo, diz que logo um mendigo veio ao encontro deles. E esse mendigo pediu ali esmola para eles. Irmãos, eles tinham hábitos de ir em oração. Aquela não era a primeira vez, mas naquele momento eles estavam na cadeira 3, eles estavam fluindo no ministério de Cristo. Então quando eles olharam aquele dia, aquele momento, eles olharam para aquele coxo, para aquele aleijado, e eles disseram assim: olha, nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos nós vamos te dar, o reino de Deus, nós vamos te dar aquilo que nos foi dado, nós vamos te dar agora o nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante. E então, tomando-o pela mão, o levantaram, e diz que imediatamente as pernas do homem que era coxo, elas ficaram completamente curadas e perfeitas, e eles ganharam uma multidão de pessoas. O que eu quero te dizer? Que na cadeira 2, talvez eles dessem uma palavra de conforto, talvez eles dessem uma esmola, mas na cadeira 3, eles manifestaram o reino de Deus sobre a terra. O teu lugar não é ficar com medo, insegurança, temor na cadeira 2. O teu lugar é entender a palavra hoje e você ir para a cadeira 3. Na cadeira 3, aleluia, você vive o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus. Você descansa no Senhor e você se torna um lugar de descanso. Você se lembra que nós estávamos falando que o Espírito Santo repousou sobre Jesus? O Espírito Santo quer repousar sobre você. Então, se você aceitar essa posição honrosa, você descansa nele e o Espírito repousa sobre você para executar o ministério a qual Deus tem para a sua vida. Na cadeira 2, você vai ao céu, como eu disse. Mas na cadeira 3, você traz o céu e você então, aleluia, você expande o reino de Deus sobre a terra. Na cadeira 2, se você tocar um leproso, você fica impuro. Mas na cadeira 3, se você tocar o leproso, ele fica purificado, completamente curado.
Eu me recordo no meu ministério, no início, quando eu era chamado para que Deus pudesse realizar milagres através do meu ministério. No início eu tinha muito medo, insegurança, eu ficava preocupado, eu estava na cadeira 2 e eu sofria. Só terminava o meu sofrimento quando terminava a reunião que Deus havia realizado milagres, e então eu me sentia bem. Mas quando eu comecei a entender que Ele me amava, que a unção é dEle, que o poder é dEle e que Ele quer fazer, eu aprendi a descansar. Então hoje eu entendo quando eu vou para a cadeira 3 e eu luto para ficar na cadeira 3, porque às vezes por algum acontecimento dessa terra nós voltamos para a cadeira 2 e sofremos opressões. Então eu quero que você agarre essa chave de você dizer: tem um lugar de honra para mim, um lugar onde flui o reino de Deus. É o assento que Cristo conquistou para mim nas regiões celestiais. E em Cristo então eu vou fluir. Em Cristo então eu vou executar coisas extraordinárias. Na cadeira 2 você sofre. Você é salvo, mas você sofre. Na cadeira 3 você descansa no Senhor e desfruta da intervenção do reino sobre a terra. E agora nós vamos continuar falando sobre identidade no reino de Deus. Quem você é? Você recebeu essa chave, você entende que você tem esse direito, mas quem você é? E você entendendo quem você é, nós vamos falar agora em seguida sobre que você é filho, que nós já falamos um pouco, mas que você é um príncipe. Nós vamos falar também que você é rei e embaixador, e entender sobre isso, e que você é rei e sacerdote, e que você também é um embaixador em Cristo. Isso são identidades que você tem no reino de Deus, que Jesus já conquistou, que é uma herança que você tem. E se você entender bem sobre essas coisas, a sua vida não será mais a mesma, e as pessoas a qual você vai se relacionar serão transformadas pelo poder do reino de Deus. Então nós começamos a entender que existe uma identidade no reino de Deus e que precisa nos ser revelado no nosso espírito essa identidade, porque Jesus conquistou direitos e heranças, e quando nós entendemos esses direitos e entendemos essas heranças, então nós tomamos posse daquilo que Ele conquistou para nós e passamos a viver e passamos a desfrutar dessas heranças, destas conquistas que Jesus conquistou para nós. Nós temos então o direito que Ele conquistou para nós, que somos filhos. Olha o que diz no livro, somos filhos e herdeiros. Olha o que diz no livro de Romanos 8,17. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então quer dizer, herdeiros do Pai e co-herdeiros. E herdamos junto com Cristo. Ministramos semelhante a Cristo, na dimensão, no ministério de Cristo, co-herdeiros, herdamos junto com Cristo. Esse é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, a primeira herança que eu quero te falar aqui, que são muitas, mas estamos falando de algumas heranças, de algumas chaves, de alguns direitos, da revelação da sua identidade no reino de Deus. Ele nos fez também, nós sabemos que nós somos príncipes, e você que é mulher, princesa. Olha o que diz em Apocalipse 19, no 16, diz assim: no manto sobre a coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, se Jesus é rei, nós somos automaticamente príncipes e somos
princesas. Isso fica bem claro, a sua identidade. Você é filho e você é um príncipe do reino de Deus, tem direitos e tem heranças. Agora, olha que fantástico isso. A palavra nos diz, no livro de Apocalipse 1, no verso 6, diz assim, vai falar que ele nos fez reis e sacerdotes. Olha o que diz. E nos fez reis, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E nos fez reis, sacerdotes para Deus. Então aqui é uma afirmação. Ele não vai fazer, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então, como assim? Como que nós somos reis? Como que nós vamos reinar? Nós somos reis acima dos reis da terra. Existem já reis aqui na terra. Existe a rainha Elizabeth, existiu muitos reis. Nós vamos reinar sobre esses reis? Nós vamos reinar sobre os nossos irmãos? Não. Nós vamos reinar sobre as coisas espirituais. Nós vamos reinar sobre a potestade do mal. Nós vamos reinar sobre as enfermidades, sobre as derrotas. Nós vamos reinar sobre as tristezas. Nós vamos reinar sobre a miséria, trazendo então a influência do reino do céu sobre a terra. Nós vamos trazer a manifestação do reino do céu. E então nós reinaremos em Cristo, por Cristo, através de Cristo, sobre as coisas espirituais. Então você entende que você é um rei para reinar sobre as coisas espirituais, no domínio aonde você está, no lugar aonde você vai estar, com a sua influência do reino. Você trará o reino de Deus e revelará sobre as pessoas, para que haja uma intervenção do reino do céu sobre a terra. Mas a palavra diz também reis e sacerdotes. Eu entendi a parte do rei, apóstolo, mas como é essa parte do sacerdote? Ele nos fez sacerdotes. Ser um profeta é alguém que recebe algo do Senhor, recebe algo de Deus e entrega para o povo. Agora, ser sacerdote é oferecer ao Senhor. Você vai oferecer sacrifícios de amor, de adoração, de louvor. Você vai oferecer a sua vida. Você vai, aleluia, entrar na íntima presença dele. Porque nós sabemos que no tempo antigo, antes de Jesus derramar o sangue na cruz do Calvário, havia uma separação no tabernáculo, que simboliza a igreja de hoje. No tabernáculo havia um lugar, havia um pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, o santo dos santos. Então, no pátio e no lugar santo, os sacerdotes, eles podiam entrar, executar ali o trabalho. Mas no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote uma vez no ano. Mas quando Jesus venceu na cruz do Calvário, ele conquistou um direito, uma herança. Diz a palavra que quando Jesus entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Diz a palavra assim, então, acabando, destruindo a separação. Agora você é um sacerdote. Não há separação. Você pode entrar na íntima presença. Você pode entrar, aleluia, na presença santa, no lugar secreto, no lugar de intimidade e relacionamento
com o seu pai, e Jesus conquistou essa herança. Então, você é um rei e você é um sacerdote. Você não precisa esperar um grupo de louvor, você não precisa esperar alguém para dizer, olha, vamos entrar na presença. Não, você é um sacerdote e você é que deve de levar as pessoas a entrar nessa presença, porque você já recebeu, aleluia, agora através da revelação, porque Jesus já conquistou e você está tomando posse então deste direito. Então vamos lembrando, você é filho, você é príncipe, você é rei, e agora a palavra aqui diz que você é um sacerdote. Você tem direito de entrar na íntima presença dele. Você não precisa de ninguém. Você pode agora entrar pelo Espírito no lugar de intimidade, de relacionamento com o seu Pai. Agora eu quero falar ainda de mais um direito que a palavra nos diz e que é fantástico e é muito forte você ter o conhecimento disso. No livro de 2 Coríntios, diz assim, 2 Coríntios 5, no verso 20, diz assim, de sorte que somos embaixadores por Cristo. Então a palavra diz aqui, somos, não seremos. Ele já conquistou essa herança, ele já conquistou esse direito, e você começa a entender então a sua identidade no reino. Você começa a entender então que agora você também é um embaixador. E o que é ser então um embaixador? Não adianta você ter esses direitos se você não sabe como funcionam esses direitos, para que servem esses direitos e aonde vão te levar esses direitos, o que Deus espera de você a partir do momento que Ele te entrega algo. Como eu disse, você é salvo de algo para algo. Você é salvo do pecado para viver em glória. Você é salvo do natural para viver o sobrenatural. Então tem um propósito. Existe um propósito para o que Jesus realizou na cruz. Aquilo que Ele conquistou. Então, falando aqui de embaixador. Você, sendo mulher ou sendo homem, Ele nos fez embaixador em Cristo. Nos fez embaixador por Cristo. Por intermédio de Cristo, você recebeu esse direito, essa herança de ser um embaixador. Mas o que é isso? Como funciona isso? Então vamos entender. Todo o país tem embaixadas de outros países. Então, por exemplo, aqui no Brasil tem a embaixada dos Estados Unidos. Quer dizer o quê? Tem um local, um lugar aonde é a embaixada dos Estados Unidos. E lá dentro da embaixada, junto com os funcionários, tem o embaixador, aquele que é o representante então dos Estados Unidos no Brasil. Se nós estamos no Brasil e tem uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o embaixador representa os Estados Unidos. E olha que coisa interessante. Então, no local aonde é a embaixada, num prédio, seja numa propriedade, aquele território aonde está a embaixada, aonde está o embaixador, não é mais do Brasil. Aquele local pertence aos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Então, se você é um embaixador do reino de Deus, o lugar aonde você está, ele vai passar a pertencer ao reino de Deus. Ao reino que você está representando agora. Agora, olha que coisa interessante. Se no Brasil tem a embaixada dos Estados Unidos, e você entra dentro, então, da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, dentro do território brasileiro, e você, porventura, comete um crime dentro da embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Você não responde pela lei do Brasil, você responde pela lei dos Estados Unidos, porque aquele pedaço, mesmo estando no Brasil, não é mais do Brasil. A lei não é mais do Brasil, a lei ali é americana,
dos Estados Unidos. Se você vai pagar uma conta lá dentro da embaixada dos Estados Unidos, mesmo ela estando dentro do Brasil, a moeda brasileira não serve. Você tem que pagar com a moeda americana. Olha que coisa interessante. Se você é o representante legal do reino de Deus, você veio expandir o reino de Deus. Aleluia! Você vai vir com o poder do reino de Deus. Você vai manifestar o poder do reino de Deus aqui na terra. As leis serão de Deus. Quando você estiver fluindo no reino, o poder será de Deus. Por isso é que acontecem os milagres. É a intervenção do reino dos céus sobre a terra. Se você vai orar por um enfermo e você vai no natural, sem o Espírito Santo, sem a autoridade do reino, não acontece nada. Mas quando você está cingido, quando você sabe quem você é, quando a autoridade já está revelada em você, e você nessa autoridade do reino vai ministrar, você traz a intervenção do reino do céu sobre a terra. Então hoje você entende que você não é qualquer pessoa, que você tem valor. Não importa o que o mundo diz de você, importa é o que ele diz de você. E ele diz: você é o meu filho e a minha filha. Você é príncipe e você é uma princesa. Você é rei e você é sacerdote. Você é um embaixador do reino de Deus. Então aqui está uma revelação de algumas das heranças, de algumas das conquistas das heranças que Jesus conquistou, os direitos que ele conquistou para você. Esses são alguns. Com esses direitos, a sua vida não pode ser mais a mesma, que você possa tomar posse desses direitos, que você possa sentar-se hoje na cadeira número 3, como foi dito aqui, que é também um direito que ele conquistou para você, sentar na cadeira 3, na região celestial, e você então trazer o reino de Deus sobre a terra, porque eu disse que quando você está na cadeira número 3, você, aleluia, traz o reino de Deus sobre a terra. Na cadeira 2 você vai para o céu, mas na cadeira 3 você traz o céu sobre a terra. Na cadeira 2 você toca o leproso e você é contaminado pela lepra, mas na cadeira 3 você toca o leproso e ele fica purificado e curado. Que Deus te abençoe, que você possa divulgar, expandir o reino de Deus. Daí um like na página, inscreve-se no canal e divulgue esse canal, espalhe a palavra de Deus sobre o maior número de pessoas que você puder. Me ajude para que o canal cresça e para que essa mensagem seja alcançada por muitas pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima. Um grande abraço, que Deus te honre.